O Paulo Brax é o que mais trabalha nesse momento. Coitado. Ele trabalha em busca de peneirar esses reforços ao lado do Cuca e gerenciar, né, a questão financeira do Galo. Os demais, aí você pega o Thiago Maia, que é o CFO, que é o diretor financeiro, o Rafael Menin, que é um dos acionistas da SAF, e o resto da galera toda, Gilbert, trabalhando em busca de dinheiro, viu? Os caras estão mais apertados que cueca de gordo, Gilbert. Correndo atrás, né, filhão? Sem condição o que está acontecendo no Atlético nesse momento. E vou te falar um negócio. Que não é exclusividade do Atlético, mas parece que só o Atlético deve no Brasil. Mas a situação, Gilbert, ela tá feia, viu? Lá o problema são as emergenciais, hein? O bicho tá feio com o buraco no meio. 900 milhões, né? Lá, inclusive, teve uma reunião do Conselho de Administração da SAF nessa semana passada e o pau torou. As informações que eu tenho é que o pau torou, mas torou mesmo, né? Com os acionistas, e eles vão ter que arrumar uma solução. E aí essa solução, ela é até o final do ano. Vender. Não, se for vender, ô Milton, eu acho que não descarta não, tá? Acho que não descarta a possibilidade de vender, e ainda que eles vendam com um certo prejuízo, eles ainda têm essa situação no radar. Mas vai eles podem também porque é melhor entubar o prejuízo que já tomaram do que tomar um prejuízo maior ainda e afetar o patrimônio Mas deles. para falar vender, tem alguém que... Porque se tivesse também, teria aparecido lá atrás. Tem sim. Quê? Tem. Você vai comprar? E eu compro. Você? Eu compro, tranquilamente. Presidente Alexandre Sorril, mas você tem esse dinheiro? Se for vender, eu compro o Atlético. Mas você tem esse dinheiro todo? Quanto está hoje o valuation no clube, Iguinho? Já 2.300 foi quando teve, agora tá 3 e tanto. 3 bilhões, você tem isso, presidente? Não tem. Ué, mas então... O pessoal comprou também, não tinha, ficou com o time. Olha aí. Agora, Gilberto, no meio desse fogo cruzado inteiro de falta de grana, o Cuca querendo jogador e tal, o Atlético tem 2 baixas importantes no SIGA, que é o Centro de Inteligência do Galo. Certo. Um deles, o head dos analistas ali, o Rodrigo Picchioni, que deixa a cidade do Galo agora em busca de um projeto no exterior. E o outro, Rodrigo Weber, que era o gerente do SIGA, o cara que era o cabeça. E aí, Gilbert Campos... É baixo o livramento, Ferinha. Eu assim, pra gente considerar isso, a gente tem que pensar muito em quem vem, né? Como vai ser essa substituição, tal como qualquer tipo de mexida em elenco, numa empresa, mesmo que às vezes um cara que você não considera que é o melhor, mas é o que tem, é melhor do que o que vem, dependendo de quem é que venha. Então, assim, eu honestamente briguei muito com o SIGA, mais até pela falta de perspicácia aí na descoberta de talentos, jogadores jovens que possam acrescentar ao Atlético, desse monitoramento, esse mapeamento do mercado, especialmente o mercado sul-americano, que eu acho que tem um potencial enorme para vir pro clube. Jogadores bons. Como, por exemplo, veio agora o caros, Ivan Roman, né? Então, assim, você vai contratar jogador de 18, 19 anos, é jogador para ser efetivado no elenco em 2, 3 anos. É o que o River faz, cara. O River faz isso, o Boca faz isso. O River é mestre nisso. O Independente Del Valle tá lançando jogador lá todo ano, ganhando título importante aí. Então, assim, o Cruzeiro ficar de olho mais nesse mercado. Não é só ficar repatriando jogador de Europa, mas não. Poderia vir, já vem velho e caro. Mas poderia vir profissional de fora do país, Igor? Deveria, né? Nessas vagas? Inclusive o Atlético poderia monitorar esses profissionais do Independente Del Valle, né, Gilbert? Que faz um baita de um trabalho de captação e formação de talentos lá. Agora sim, eu não sei quem vem, quais vão ser os substitutos, mas uma coisa é certa, Gilberto Campos. Para mim, e talvez eu tenha personificado essa minha ressalva aí ao trabalho do Rodrigo Weber no departamento inteiro, porque ele era o cabeça do departamento quando eu chamava o de SEGA, mas para mim o Rodrigo Weber não tinha noção do tamanho do Atlético. Para mim ele não tinha... Pode ser. Dimensão da importância que o Atlético tem, não só para o cenário regional aqui em Minas Gerais, mas para o cenário nacional e até internacional. Mas tem candidatos, viu? Não gostava, gostava da forma como ele geria, mas agora sim, torço para que ele não tem nada pessoal contra o Rodrigo Weber, pelo contrário, é muito mais profissional. Certo. Mas eu torço para que ele
tenha sucesso agora. Me parece que ele vai assumir um projeto de direção esportiva no Leixões, em Portugal. Aonde? Então, em Portugal, Leixões. Olha. E aí, você viu, né, o padrão. Mas dizem já- que tem profissionais da terra do tio Sam, O quê? Dos Estados dessa Unidos? vida e de outra vida, que gostariam de assumir o cargo. Os Quem são? cargos. Quem são? Estão aqui? I just go to say I love you. Stevie Wonder, é? I can't stop loving you. Ray Charles? Caramba, dois, hein? Você consegue mesmo? Brincadeiras à parte, Gilbert. Eita, nós, eu hein? acho que a gente Já tem chega que... um sucesso danado, hein? É um trabalho que o Paulo Brax vai ter que fazer, de achar, pensar esse profissional. Já fez muito bem esse trabalho para a base. O Luiz Carlos, que até esteve com a gente aqui há cerca de um mês, Sim. né? Ex-Flamengo, né? Ele é um cara extremamente capacitado. Sem dúvida. E acredito que o Paulo Brax vai conseguir. É outro trabalho que o Paulo Brax tem, que ele vai conseguir aí. Mirandinha, você como um ex-atleta, como um grande analista e comentarista, como é que você viu essa entrevista coletiva de pontos positivos, negativos, sua avaliação? Não de contabilidade, né? Comentário de contabilidade Aí não não dá. sou eu, né? Mas assim, a gente tenta pescar alguma coisa aqui, outra ali. É muito longa a entrevista, muitas perguntas, às vezes umas perguntas meio que repetidas, aí ficou 3 horas de entrevista. Mas dentro de tudo aquilo que a gente viu e foi pescando, CJ, ponto importante, que acho que você até concorda comigo, não houveram promessas, que lá atrás já tiveram muito, e para mim foi um dos grandes problemas no discurso, as promessas. Então, não teve promessa. Outro ponto que eu achei interessante é o time, ele mostrou que o time está com dificuldades financeiras. Gestão errada ou não, falou, justificou alguns erros, mas o time está com dificuldades financeiras. Existe sim a inflação do futebol, quando ele promete os 4 Hulks, e aí está pagando hoje mais para alguns jogadores do que aquilo que ele pagava lá atrás. Cara, é difícil a gente saber se foi errado ou se foi certo. Esses jogadores que vieram poderia entregar mais. Aí é mais complicado. Aí quando ele fala da dívida, a dívida do Galo, que um fala em 2,3 bilhões, outro fala em 1,4, aí é uma questão muito contábil, né? Ele não está considerando os valores que eu vou receber ainda, mas já considera os jogadores que eu comprei, mas que eu vou pagar parcelado. Então também faz sentido. Então assim, tem muita coisa para a gente analisar, mas o que eu mais gostei, honestamente, é que não houve promessas. Então, e há uma realidade no que ele está falando. Eu vou passar pro Cabide aqui, mas só indo em cima do que você disse, e isso serve de exemplo até para Alencar e Pedro Lourenço, e para os próprios gestores do Atlético, no futebol, você morre muito pela boca. O torcedor, hoje com as mídias sociais, com a tecnologia, relembra de uma maneira muito fácil aquilo que você promete. O que eu mais gostei da entrevista é que foi pela primeira vez eu não vi prometer nada. Eu vi trabalhar a realidade, mostrar para o torcedor como está o cenário hoje e não prometer 4 Hulks, dívida paga em tanto tempo. Você pode questionar, mas não teve planejamento, CJ. Não mostrou que a dívida vai ser paga. Para quê? Para chegar daqui a 5 anos e as coisas mudarem, como o mercado mudou, taxa Selic mudou, juros mudou, e aí a gente cobrar que o planejamento saiu, escapuliu. A minha opinião, gente, eu vou apanhar, mas muito. Eu não tô nem aí, eu já tô passando mal mesmo. Vai lá no @CJOficial, vai no CJoga Oficial, que é a minha opinião, cara, que se não fosse essa diretoria do Atlético, o Atlético estava... Se fosse acabado, estaria quase acabado. Passador de pano! Pode falar o que vocês quiserem. Rafael Menin nem me conhece, deve me ouvir aqui pela 98, porque a audiência é muito boa. Não sabe quem eu sou. Eu nunca conversei com o Rafael Menin. Eu nunca conversei com o Rubens Menin, nem tive a oportunidade de entrevistá-los. Acho que eles erraram muito, como eles falaram aí, mas acho que eles acertaram demais. E preocupa-se muito em só ganhar no futebol. E só ganha um. A bola entrava, você disse isso aí há um mês atrás. Se o Atlético tivesse nesse Super Mundial, seria a melhor gestão. Se o Atlético tivesse... Gente, erraram em falar, erraram em prometer,
errar um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas eu Que as dívidas serem vejo quitadas, né? muitas qualidades nessa gestão, que às vezes eu não vejo nos comentários virtuais, tá? Pode ir lá bater, pode ir lá discutir, questionar. Quero saber sua opinião, Cabidão. Então, CJ, a gente tá falando aqui de uma situação que não é nenhuma novidade quando se trata de Atlético, né? Ao longo da história, principalmente ali no início dos anos 90, o Rafa não tá aqui do meu lado para me deixar enganar, é uma situação que foi meio que recorrente em relação ao Atlético. E aí a gente lembra, né, das falas importantes do Alexandre Caio à época, do Ziza Valadares, sobre a questão do endividamento do Atlético. O que me assusta, efetivamente, é que no ano de maior faturamento do Atlético a dívida aumentou. Gente, no ano de maior faturamento da história do Clube Atlético Mineiro, a dívida aumentou. E aí, fazendo projeções futuras, eu não consigo enxergar o Atlético não trabalhando com grandes aportes financeiros Não, nas ele próximas precisa de um temporadas. aporte. Se não, Se vai ser feito por terceiros ou pela família. E o próprio Rafael Menin, ele deixou claro que o Atlético é um paciente em estado terminal, né? Praticamente usando as mesmas falas do Ronaldo quando ele pegou o Cruzeiro da situação que estava de SAF. Ele falou ele falou que era estado terminal, Isso. foi pro CTI e hoje ainda é grave. E ainda é muito grave. E Então, aí não assim, tem evolução? CJ, não tá pagando o jogador dos outros. Não, isso é errado. Não tá pagando o Isso salário é errado. dos atletas. Muito Direito errado. de imagem, ele tá Muito atrasando. errado. Que façam esse aporte. Precisa do aporte. O grande problema que eu vejo aqui nessa situação toda é que o Atlético planejou uma coisa lá em 2021, 2021, e 2025 o cenário é completamente diferente. E aí ele justifica, o mercado brasileiro de futebol, a indústria do futebol, ela inflacionou, tem a questão também da taxa Selic do Brasil, etc. Não vou entrar nesse ponto. Mas eu acho que eles erraram no planejamento também. Com relação à dívida do clube, com relação à parte contábil do clube. Agora, com relação a resultados futebolísticos, eu acho que o Atlético está dentro daquilo que eles imaginavam. Gente, chegou a 2 finais ano passado. Disputar contra Flamengo e Palmeiras é um patamar muito diferente. Muito diferente. Você tem que estar num patamar extremamente diferente. E o Atlético não está e não estará nesse patamar por um bom tempo. Sim, e isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro. A não ser que chegue um shake aí Agora- e derrame todo o dinheiro. Agora, é um pouco decepcionante pro torcedor, CJ. Claro que é decepcionante pro torcedor. Porque quando a gente fala de venda para uma família específica, a gente está falando aqui e de torcedores que eram conselheiros, inclusive, do clube, que ainda... O Rubens Menin acho que ainda é conselheiro do clube, né? A gente tem que deixar claro aqui que existiu uma expectativa. E quem muito criou essa ilusão foram os próprios Menin. Sim. Foram eles que criaram essa própria ilusão. As falas que prejudicaram que eles estão sendo cobrados. E hoje, por falas lá atrás. E aí hoje eu consigo enxergar que a SAF do Atlético, ela é diferente, por exemplo, da SAF do Cruzeiro, que é muito diferente da SAF, se é que eu posso falar de SAF do Vasco, né? Você vê a diferença do Cruzeiro com o do Botafogo. Atlético? Vejo, É? vejo. Primeiro que tem uma RJ aí, CJ. RJ Tem uma, importante. o Cruzeiro, ele conseguiu usar a lei da SAF praticamente em 100%. O Atlético não. O Atlético não. E isso é muito sério. E a RJ foi discutida também na entrevista do Menin, e realmente não